Um dos lugares menos felizes deste mundo, com certeza, são os hospitais. Na maioria das vezes em que temos que ir até um destes, são por motivos desesperadores ou tristes. Claro que nem sempre é assim. Existem momentos em que tudo termina bem. Aí então saímos de lá com um alívio no coração. Porém, os hospitais e a morte são velhos conhecidos. É como se ela fosse uma velha moradora destes lugares. O problema é que em todos os lugares onde a morte está sempre presente, os mistérios e os acontecimentos inexplicáveis, os quais a maioria não quer comentar, talvez por medo, são moeda corrente, pois nem todos que estavam lá tinham planos de partir. É claro, por isso os trabalhadores da saúde, tais como enfermeiros, médicos, socorristas, etc., sempre têm uma história para contar. E é sobre estas histórias que iremos falar hoje. Bem-vindos ao Paralelo Maldito. Em junho de 1972, uma mulher apareceu no hospital Cedar Sinai, com nada mais que longas vestes brancas cobertas de sangue. Isso por si só não deveria ser tão surpreendente. Muitas vezes as pessoas têm acidentes nas proximidades e vão para o hospital mais próximo para atendimento médico, mas haviam duas coisas que causaram espanto e terror nas pessoas que a viram. A primeira é que ela não era exatamente humana. Ela parecia algo próximo a um manequim, mas tinha a destreza e a fluidez de um ser humano normal. Seu rosto era tão perfeito como o de um manequim, só que desprovido de sobrancelhas e coberto de algo como maquiagem. Ela tinha algo preso entre os dentes, as mandíbulas estavam presas uma na outra, tão firmemente de forma que os seus dentes não podiam ser vistos. O sangue ainda estava esguichando sobre seu vestido e escorria pelo chão. Ela então puxou algo peludo e ensanguentado para fora da boca e jogou-o de lado, entrando em colapso depois, logo em seguida. Era um pedaço de um gato ou algum animal peludo. Rapidamente ela foi levada para um quarto do hospital, antes de ser preparada para a sedação. Ela estava completamente calma, inexpressiva e imóvel. Os médicos acharam melhor, para conter, esperar até que as autoridades chegassem, e ela não protestou. Eles não foram capazes de obter qualquer tipo de resposta dela, e a maioria dos membros da equipe se sentia muito desconfortável de olhar diretamente para ela por mais de alguns segundos. Mas no momento em que a equipe tentou sedá-la, ela lutou com força extrema. Dois membros do pessoal tiveram que segurá-la. Foi quando seu corpo se levantou na cama, com aquela expressão em branco. Ela virou os olhos sem emoção para o médico e fez algo incomum. Ela sorriu. Quando ela fez isso, a outra médica que estava no quarto gritou e ficou completamente em choque. Na boca da mulher não tinham dentes humanos, mas longos dentes com pontas afiadas, muito longos para sua boca fechar completamente, sem causar nenhum dano. O médico olhou para ela por um momento e perguntou: "Que diabos é você?" Aí então ela se virou para o médico e ficou o encarando por alguns segundos, sorrindo. Houve uma pequena pausa. A segurança foi alertada, já podia ser ouvida vindo pelo corredor.
Quando ela notou que a segurança se aproximava, ela partiu para cima do médico, afundando seus dentes da frente na garganta do médico, rasgando a sua jugular e deixando-o cair no chão. Ele caiu asfixiado, se engasgando com seu próprio sangue. Ela se levantou e se inclinou sobre ele. O rosto aproximou-se do rosto do médico e quando a vida desaparecia de seus olhos, ela sussurrou em seu ouvido: "Eu sou Deus." A equipe ficou em pânico total e histérica, enquanto ela os observava calmamente de pé, aguardando a chegada da segurança. Quando a segurança chegou, ela acabou com todos eles e também com a equipe médica. Apenas uma médica sobreviveu. A médica que sobreviveu ao incidente deu a ela o nome de a Mulher Sem Expressão. Depois disso, ela nunca mais foi vista. Certa vez, uma enfermeira contou um incidente, no mínimo perturbador. Naquela época, ela vinha tratando um paciente que sofria com uma doença terminal, que seguramente o levaria à morte. Era questão de tempo até que seu organismo perdesse a luta. Apesar de medicado, o homem ainda resistia, pois estava aterrorizado com a ideia de que ia morrer. Toda vez que seu monitor de frequência cardíaca bipava, ele gritava para as enfermeiras: "Não me deixem morrer! Não me deixem morrer!" escreveu a enfermeira. Um padre tentou lhe dar algum conforto espiritual, mas ele continuava tenso, repetindo que não podia morrer. Naquela mesma noite, algo inexplicável aconteceu. O paciente estava piorando e duas enfermeiras faziam a ronda de rotina, levando os medicamentos prescritos. Contudo, elas não estavam preparadas para o que iam encontrar quando abriram a porta do quarto. O homem estava sentado cerca de 5 centímetros acima da cama. Seus olhos apenas tinham uma aparência de pura maldade e ele tinha um sorriso maligno em seu rosto. Ele riu de nós e disse: "Vocês estúpidas, não vão me deixar morrer, vão?" E ele riu novamente. Ficamos congeladas de pavor enquanto ele ria sem parar. De repente, toda sua face tinha mudado, o rosto contorcido em uma expressão cheia de ódio e malícia. Seus olhos tinham um brilho que eu só posso definir como maligno e um sorriso medonho nos lábios. Quando ele me viu parada na porta segurando a bandeja com os medicamentos, ele rosnou com uma voz gutural: "Nem pense em dar isso a ele, sua vagabunda estúpida. Deixe-o morrer de uma vez." Em seguida, o corpo do paciente se ergueu, flutuando mais alguns centímetros acima do colchão. Ele estremeceu violentamente, derrubando o soro e o aparelho de monitoramento de sinais vitais. O corpo então caiu pesadamente sobre a cama. Depois desse assustador incidente, o paciente teve um ataque cardíaco. Os médicos correram com o equipamento ressuscitador, mas o paciente morreu 20 minutos depois. Seus olhos foram fechados e um lençol colocado sobre seu corpo. O terror, entretanto, ainda não havia terminado. 5 minutos depois, vários membros da equipe de limpeza estavam lá limpando o quarto, quando este homem se senta na cama e diz para a enfermeira encarregada pelo paciente, e que por coincidência também estava lá: "Você o deixou morrer. Que pena." Então começou a rir e desabou de volta na cama. Nessa mesma hora ouvimos um grito horrível e agonizante vindo não se sabe de onde. Na verdade, todos os pacientes da unidade naquela noite comentaram sobre o grito: "Não me deixe morrer." E durante o resto da noite todos ouviam de vez em quando o sussurro: "Não me deixe morrer." Cada uma das enfermeiras naquela noite estava pálida e assustada. Ninguém foi a lugar nenhum sozinha. Pela manhã, os sussurros de "não me deixe morrer" desapareceram. As enfermeiras do turno da noite fizeram um culto de oração no quarto desse paciente antes de voltarem para casa. Mesmo assim, todas nós tivemos pesadelos por várias semanas. Conta uma enfermeira: "Eu estava cuidando de uma senhora que estava sob forte medicação e que passava a maior parte do tempo inconsciente. Na época eu trabalhava em uma unidade de oncologia. Numa noite já de madrugada, entrei no quarto para ministrar a medicação. A paciente continuava dormindo. Enquanto eu checava os instrumentos, pensei ter ouvido alguma coisa.
Eu me abaixei próximo a ela e ouvi um débil sussurro. Não deixe que ele me leve, por favor, não deixe que ele me leve. Apesar de chocada com o pedido, a enfermeira acreditou que ela apenas estava tendo algum tipo de pesadelo e que não havia por que se alarmar com a situação, afinal ela mesma já tinha ouvido coisas piores. Dias mais tarde ela estava de plantão, quando sentiu um súbito pressentimento de que havia algo errado com aquela senhora e resolveu averiguar. Ao abrir a porta, sentiu um cheiro desagradável e uma sensação inexplicável de medo, como se houvesse algo ruim ali dentro. Mesmo assim, deu um passo adiante e caminhou até a cama. A paciente estava com os olhos abertos, a boca escancarada em um grito silencioso. Seu corpo tremia sem parar, como se estivesse em choque. A enfermeira se aproximou e apertou o botão de emergência. Enquanto tentava oferecer ajuda, percebeu que os olhos da paciente se voltavam para o teto, logo acima de suas cabeças. Tomada de um medo súbito, a enfermeira se voltou para ver o que aterrorizava a paciente. Ela descreveu o que viu da seguinte maneira. Era uma coisa escura que flutuava perto do teto. Parecia uma sombra que pulsava, surgindo e dotada de um aspecto maligno. O susto foi tão grande que eu quase perdi os sentidos nesse momento. A senhora me segurou com força, enterrando as unhas no meu braço, dizendo: "Não deixe essa coisa me levar." Eu olhei de novo e a sombra desapareceu. Os ajudantes entraram no quarto em seguida e fizeram o máximo para ajudar, mas foi inútil. A paciente morreu poucas horas depois, com os olhos escancarados, como se vissem algo ameaçador, algo que só ela podia enxergar. Exceto por alguns segundos, quando a enfermeira também presenciou a sombra. Depois disso, larguei o emprego. Passei por um período muito difícil em que me sentia incapaz de cuidar de outras pessoas. Fui diagnosticada com depressão e tenho certeza de que a causa foi me deparar com aquela coisa. Mas consegui me recuperar e voltei a trabalhar. Mas ainda ouço as palavras daquela senhora aterrorizada. Não deixe ele me levar. Não deixe ele me levar. E por hoje ficamos por aqui. Nos encontramos no próximo vídeo? Ou talvez, quem sabe, agonizantes em uma cama de hospital, na presença de algo muito sombrio e maligno que está lá apenas aguardando o nosso último suspiro. Boa noite.